Vida em França. O que é que se escreve entre linhas? Será o mesmo que se lê entre linhas e será ainda idêntico ao que se cria e se sente entre linhas? Até 17 de dezembro, o ator português Tonan Quito sobe à sala Christian Bérard do Théâtre de l'Athénée em Paris com a peça Entre Linhas de Tiago Rodrigues. Sozinho em palco e com a cumplicidade do público, Tonan Quito põe a nu, numa aparente simplicidade, a essência da criação teatral. A dada altura ouvimos a frase como se duas dimensões se encontrassem numa folha de papel, uma frase que diz muito sobre o labirinto e a sobreposição de tempos, espaços e possibilidades em que mergulhamos. Tonan Quito, obrigada por estar connosco na RFI. Nada. Logo no início da peça, o Tonan Quito dirige-se ao público e pergunta em francês quando é que a gente perdeu as palavras, quando é que as palavras se tornaram tão difíceis para nós ou quando é que se tornaram tão fáceis que deixaram de ser nossas. Esta peça é afinal uma homenagem à palavra e ao texto, seja ele de quem for. Está durante cerca de hora e meia num palco quase vazio que enche apenas com a sua presença e com a palavra. É isto para si a essência do teatro? A essência do teatro, sim, é ver uma pessoa que comunica com outras. Portanto, acho que o teatro é feito destes dois espaços. O espaço do público e o espaço do ator ou dos atores. Que supostamente deveria funcionar como uma grande assembleia, como se não houvesse, como se fosse só um espaço. E lá está, como duas dimensões que se encontram no mesmo espaço, como estavas a dizer. E pronto, e foi assim com esta simples ideia, quer dizer, com outras ideias que eu e o Tiago nos fomos atirando para este falhanço, que foi construir este espetáculo. Justamente, é um suposto falhanço a história da peça. Inicialmente era suposto ser um monólogo em torno de Édipo Rei, mas a peça vai bem mais longe. Consegue dizer-nos em poucas linhas do que trata Entre Linhas? O Entre Linhas é uma peça de uma grande amizade entre um autor e um ator. Que juntos tentam construir um espetáculo que não é possível acontecer, que falhou, mas sobretudo pronto, há muitas coisas dentro da peça, mas aquilo que realmente faz a peça é este encontro de duas pessoas que têm dois métiers diferentes, que querem construir um espetáculo, e aquilo que acaba por ser revelado é esta ligação muito forte entre estas duas pessoas para originar uma criação, um objeto artístico. Porque parte do projeto da peça entre o Tonan e o encenador, Tiago Rodrigues, que se atrasa a entregar o texto da peça e a dada altura fica com problemas de visão que o impedem de terminar o texto e depois tudo fica nas mãos do ator, Tonan Quito, que no fundo vai ter de se desenrascar e criar a peça. É um clássico do Tiago, não é? Não, estou a brincar. Quer dizer, ele atrasa-se a entregar os textos, mas depois a coisa acaba por correr bem. Exatamente. Desculpa, eu perdi-me na tua pergunta. Não, estava a dizer que esta podia ser uma sinopse, mas... ou seja, no fundo... A peça é sobre a criação teatral. Sim. Nós falámos há quase meio ano em Lisboa, quando encenou uma peça de Molière nos 400 anos do nascimento do dramaturgo francês. Molière tem uma peça que é o Impromptu de Versalhes, sobre justamente a criação de uma obra que nunca fica terminada. Ora, é-me impossível não fazer a ponte com este espetáculo que fala sobre a impossibilidade de se terminar uma peça, mas que é uma peça em si. Ou seja, este espetáculo é o próprio processo de criação dramatúrgica e teatral que é encenado.
Sim, foi uma coisa que descobrimos ao início sobre o que é que seria a peça. Havia esta ideia que o Tiago já tinha de uma carta escrita nas entrelinhas do Édipo, e depois todo o processo de encenação e vá lá, de escrita do texto, porque com o texto começou a surgir logo a encenação do que é que seria o espetáculo, mas interessava-nos muito colocar em cena o erro que é criar. A impossibilidade que é construir um espetáculo e expor isso. Ao início nem sequer falámos outro dia, eu e o Tiago, ao início já nós criámos o espetáculo em 2013, portanto já lá vai algum tempo, e às vezes a memória também cria, não é? Portanto já não sabemos bem o que é que foi verdade e o que é que foi mentira neste processo, mas a ideia se calhar nem passava por um espetáculo, passava só sobre uma espécie de conversa com o público sobre o processo de criação e como é que podemos expor o erro, que é uma coisa que nas criações tentamos sempre esconder, não é? Tudo perfeito ali para apresentar ao público, mas como é que podíamos mostrar as imperfeições e como é que nos podemos permitir errar. Portanto, que é uma coisa que nos é muito... que é comum aos dois na nossa maneira de trabalhar. E o Entre Linhas acabou por surgir dessa necessidade nossa de falar sobre como é que nós trabalhamos, como é que nos relacionamos, o que é que nos inquieta na criação dos espetáculos, e sobretudo esta possibilidade de nos atirarmos mesmo para o erro e falar sobre isso. E depois, nesta peça em que os tempos, os espaços, os textos se confundem, questiona-se então o ato de criação. Quem cria é apenas quem escreve, mas o criador é também o ator que traz novas ideias para a peça, tanto é que a dada altura não se sabe quem é o autor da peça, se o dramaturgo, o encenador que fica cego e que não pode escrever, se o ator obrigado a continuar a peça. O objetivo é também questionar a própria autoria de uma peça de teatro. Eu acho que essa não foi tanto uma preocupação ou seja, se calhar a preocupação é realmente o esbater dessas fronteiras, de dinamitar as fronteiras, quase. Exatamente, porque aquilo que nós queríamos fazer e que fizemos era uma cocriação. O Tiago tem esta característica dele, que ele escreve para os atores. Pronto, eu já tinha trabalhado antes de criarmos esta peça várias vezes com o Tiago, e ele escolhe as pessoas com quem quer trabalhar e depois escreve para elas. Portanto, ele não está em casa a escrever e depois toma. Tu fazes isto, fazes aquilo. Não, ele traz o texto, vê-nos a trabalhar e nós vamos discutindo as ideias que vem no texto. Tratando-se da nossa relação, e quando surgiu a ideia de fazermos esta peça juntos, só teria interesse se nós falássemos de nós, como é que eu e o Tiago trabalhamos juntos. Claro que depois ficcionámos uma quantidade de coisas e isso, mas aquilo que interessava-me e que interessa ao Tiago trabalhar, e a mim ao trabalhar com ele também, é este diálogo em que o texto chega, pensamos, mastigamos, está bom, não está bom, podemos ir para aqui, podemos ir para acolá. O Tiago vai para casa escrever, depois cancela os ensaios porque precisa ainda de mais tempo para escrever, e depois telefona à noite a dizer já sei o que é que vou fazer. Outro dia encontramos e continuamos sempre assim. E aqui é que as coisas se tornam indefinidas. Para mim é muito claro que o Tiago escreve e eu não escrevo. Portanto, eu trabalho em criação assim, e com o Tiago, né, também. Mas eu acho que é como nós falamos, quer dizer, é uma mútua provocação. Depois o que é que cada um faz, isso não interessa tanto. E na peça avisa logo desde o início que este é o seu primeiro monólogo, que nunca quis fazer um monólogo, porque para si o teatro é estar em palco com os outros. Diz que o Tiago Rodrigues o convenceu com a frase: vai ser uma descoberta para ti, mas admite que a descoberta é apenas pessoal, porque somos simplesmente exploradores que mais parecem turistas a pisar terrenos que outros já descobriram. Como é que tem sido esta descoberta e porque é que o medo e a dúvida nos fazem sempre sentir que vale a pena?
Pronto, para nós, para mim e para o Tiago, sim, a gente gosta sempre de se colocar em situações desconfortáveis e das quais não vamos saber sair. Eu próprio também nos meus trabalhos procuro isso, mas que sempre trabalhei com o Tiago era muito evidente colocar-nos sempre em situações de desconforto. Aqui, como era um monólogo, pronto, a gente sabíamos que íamos fazer um monólogo e pronto, para mim realmente dá muito medo, porque não há jogo, portanto o jogo é sempre comigo e com o público. Portanto, não há defesas, não havia uma personagem que me agarrar, não havia nada. Mas tem sido mais mais surpreendente e mais prazeroso do que eu pensava. Pronto, pensava que ia ter pouco prazer a fazer, mas pronto, medo tenho sempre, portanto... O medo alimenta. O medo alimenta e sobretudo o que é incrível é sempre este diálogo constante que temos com o público, como é que à medida que o espetáculo vai avançando, e neste caso estou a falar numa língua que não é a minha, é o francês, portanto há aqui uma grande necessidade também minha de sobreviver e de conseguir comunicar a história com o público, portanto eu tenho que estar sempre a alimentar-me do público e precisar dele para construir o próprio espetáculo. Às vezes falho, outras vezes pronto, acerto, outras vezes faço parvoízes, portanto há sempre aqui um lado que não é controlável dentro deste espetáculo, apesar de eu saber o texto, apesar de saber mais ou menos o que é que vou fazer, mas há sempre aquelas pessoas que naquele dia estão lá que são sempre diferentes da do dia anterior e isso faz com que eu tenha que me adaptar. Cotidiana. É. E, bom, além de um jogo de ator amplamente louvado já pela crítica francesa, como disse, fala em francês durante a peça, menos quando lê os excertos do livro. Porquê esta opção e de onde é que vem um francês tão bem falado? Pronto, bem falado, mais ou menos. Portanto, acho que foi em 2014 quando fomos convidados para ir a um festival que é o Terre de Parole na Normandia, e o Tiago já tinha, é uma coisa que ele já tinha, que era fazer em peças mais simples, fazer a versão na língua para onde a gente vai, pronto, francês ou inglesa, que são as línguas que nós estudamos em Portugal e poderemos saber melhor, exatamente para comunicar e não só para o espetáculo poder circular mais e poder ir a mais sítios. E foi assim que surgiu a questão de fazer em francês. Pronto, eu já tinha, nós em Portugal temos até o 9º ano de francês, eu tive na Aliança Française também 3 anos, e depois foi a Cristina Vidal, que era ponto no Teatro Nacional, que me ajudou. Era a personagem principal de Sopro. Do Sopro, exatamente, e tenho que estar eternamente grato à Cristina Vidal, porque realmente foi ela quem me pôs a fazer o espetáculo em francês. E nesta, uma das principais histórias, nas tantas histórias que estão em palco, gira em torno, como disse há bocado, de uma carta de um prisioneiro à mãe, escrita entre as linhas de um volume de Édipo Rei, a partir de uma cela de prisão. Como é que nasceu esta ideia e também a ideia de que o livro não é apenas a história que conta, mas a história pessoal de todos o que o leem? Pois, essa é uma pergunta complicada. A ideia da carta do prisioneiro nas entrelinhas do Édipo já existia. O Tiago já tinha escrito essa pequenina história, que foi a partir daí que nós começámos a trabalhar 3, 4 páginas, não sei, que ele tinha escrito para um encontro de novas dramaturgias em Lisboa. Portanto, acho que interessava ao Tiago essa fricção daquela história do Édipo, não é? Que é uma história fundadora da nossa cultura ocidental, que é um marco no teatro, e depois essa história pessoal de um prisioneiro que por coincidência matou o pai e que está a escrever a carta à mãe.
Depois, a partir daí, como é que isso se reflete na história pessoal de cada um? Eu acho que foi o que ficou por descobrir, e às vezes que foi o que nós criámos à volta a partir de coisas autobiográficas, que é uma coisa que é comum nos trabalhos do Tiago, partir sempre de histórias verdadeiras, tentar partir da nossa história pessoal, que isso possa vibrar nas outras pessoas, e quantas histórias é que nós não escrevemos nas entrelinhas da nossa própria história, não é? E pronto, acho que a ideia veio um bocado daí, das várias camadas. Como é que poderíamos complicar ainda mais e criar uma nova camada em palco. Exatamente. Junto do público, todas as noites uma história se calhar diferente. E justamente estamos a falar de um clássico, Édipo Rei. O Tonan, logo no início da peça, também diz que acha que é completamente estúpido perguntarmos-nos se um texto antigo ainda faz sentido Sim. hoje em dia, se é oportuno ou pertinente, porque na verdade, no caso dos grandes clássicos, dos grandes textos como Édipo Rei, deveria funcionar no sentido inverso, ou seja, somos nós que nos devemos questionar se a nossa época faz sentido à luz destes textos. Por que levantar esta questão tão política e tão atual? Eu lembro desse dia, estávamos nós nas nossas manhãs de ensaios, sentados à mesa, a falar sobre tudo e mais alguma coisa. Que são tertúlias filosóficas, imagino. Sim, era basicamente isso, quer dizer, falar coisas da vida que não tinha nada a ver com teatro, pronto, das nossas coisas. E pronto, eu enceno clássicos, sobretudo, mas gosto muito de ler romance e essa coisa toda. E o Tiago, pronto, também gosta, e falávamos do que é que gostávamos e não gostávamos. E houve um dia que realmente começámos a pensar nisso, não é? Fazemos peças com 300, 400 anos, e as questões de hoje em dia acabam por ser mais ou menos a mesma: o amor, o poder, a ambição, os conflitos, a violência. E a violência. E começamos a pensar, o que é que a gente aprendeu há 400 anos, quando lemos Shakespeare, por exemplo, e agora olhamos para o nosso mundo, no estado das coisas, e quando lemos essas peças, e há sempre aquela tendência de mas é muito atual esta peça ainda. Espera aí, claro que é atual, portanto, está publicado, está nas livrarias, portanto existe hoje. E o Tiago saiu-se com essa um dia, não devíamos era estar a pegar neste texto e ver o nosso mundo através disto. E é uma coisa que ainda nos continua a fazer sentido, e é uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça, sempre que estou a ler um texto, ou só por ler, ou pensar qual é o sentido de o encenar hoje em dia. E às vezes parece que a realidade é toda uma grande encenação a partir ainda destes grandes textos. A realidade é uma grande encenação. A história deste Entre Linhas é uma história que deveria acontecer, mas que não aconteceu. Enfim, aconteceu muito mais do que isso. Você pergunta ao público se uma coisa que não aconteceu pertence ao passado, da mesma forma que uma coisa que aconteceu, ou se fica eternamente no futuro, condenada a nunca pertencer ao passado. Ou seja, a tal peça que não aconteceu no passado nem no futuro gera a peça que acontece no presente. Então, como estava a dizer, a encenação acaba por ser a invenção do real? Pois, é isso tudo. E aquilo que ainda está por descobrir. Porque, o suposto monólogo sobre o Édipo que o Tiago devia ter escrito para mim não aconteceu. Mas porque é que isso não há de pertencer ao passado? Porque é que esse espetáculo não terá acontecido? Pronto, depois a peça torna-se muito borgiana, não é? De uma grande ficção que se torna realidade e que passa para outras coisas. E esta nossa prisão de não aconteceu, então não aconteceu. Mas porquê é que não aconteceu? Só por não ter acontecido? Claro que é uma questão filosófica. Mas está a acontecer, porque estamos a vê-la. Estamos a vê-la e estamos a construir e estamos a falar sobre ela. E então acho que essa pergunta no final do espetáculo, o que faz é que eu acho que abre muitas possibilidades. Ou seja, o espetáculo no final já é tudo, não é? Já é uma matriosca. E eu acho que essa pergunta no final é só assim mais uma explosão, e que atira as coisas um bocado para o universo.
E depois quem quiser que apanhe as partículas. E que depois fica a pensar durante alguns dias, porque no fundo acaba por ser a peça, acaba por ser um texto dentro de um texto dentro de um texto, como estava a dizer, entre linhas, uma matriosca. Este jogo, porque este jogo de levar o espectador para este labirinto, para mostrar mais uma vez que somos os exploradores de terras já descobertas? Ou ainda há coisas a descobrir? Claro que há coisas a descobrir. Eu acho que em cada um de nós há muita coisa a descobrir, que enquanto nos conseguirmos espantar uns com os outros, como seres humanos que somos, há muito para descobrir dentro das mesmas coisas que nos atormentam ou que nos fascinam. Digamos assim, que é mais positivo e menos negativo. E acho que, sei lá, como acho que ainda está tudo por fazer em diversas áreas, portanto, enquanto houver esta nossa curiosidade e a nossa vontade de avançar, eu acho que há muita coisa por descobrir. E devemos também descobri-la no teatro. Tona Anquito, muito obrigada por ter vindo à RFI. Obrigado eu. Perguntas, muitas perguntas, é uma das frases da peça que o Tona dá ao público em jeito de despedida e de trabalho de casa. As perguntas são realmente muitas e por isso muito obrigada por nos ter desvendado um pouco do que se passa nas entrelinhas desta peça, que se pode ver no Théâtre L'Athénée Louis Jouvet em Paris até 17 de dezembro.